Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade, né, que a gente falou um pouco lá, a gente estava falando sobre a constituição do lixo, né, foi até colocado, bem colocado uma pergunta, a parte que a gente já não estava gravando, né, que foi questionada a questão do potencial calorífero, né, que é 3 vezes menor do que a maioria dos outros resíduos que a gente mostrou anteriormente. Mas no decorrer dessa outra parte da aula, vamos demonstrar que foi respondido, né, que embora esse poder seja 3 vezes menor, a gente estava falando de 15, 14, 17, tá? Megajoules por quilograma, é interessante porque contribui para outras questões que vão além da produção energética, que vamos falar com maior detalhe mais à frente. Como vocês sabem, e eu comentei, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que essa Política Nacional ela é a Lei número 12.305 de 2010. Contudo, pessoal, essa lei que é de 2010, ela basicamente entrou em vigor apenas com o decreto agora em 2019. Por quê? Porque há uma série de questões, né, que vinha nessa lei que havia necessidade de adequação. Por exemplo, nessa lei vinha, entre outras coisas, a proibição de lixões, havia a questão que nós vamos falar daqui a pouco sobre a responsabilidade compartilhada. Então, tinha alguns fatores que deveriam ser considerados e contudo, foi definitivamente entrada em vigor agora em 2019. Professor, quer dizer que a lei foi aprovada e 2010 não tinha validade? Não é bem isso, mas há questões para ela ter plenamente funcional, e havia algumas pendências legais que foram estabelecidas nesse decreto de 2019, ou seja, bem recente, na verdade. Tá? Além da lei número 12.305, né, de 2010, que é a política que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, alterando a lei 9.605 de 1998, para vocês terem uma ideia, a lei de 1998 foi alterada só em 2010, que entrou em vigor plenamente em 2019. Então, não é uma questão muito simples, né, lidar com a questão dos resíduos sólidos, né? Resíduos sólidos urbanos também, né? Então, vamos lá. Além disso, a gente tem uma resolução de 2002, né, que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. Aí, nessa resolução CONAMA, a gente já vai tratar sobre a classificação desses materiais entre perigosos, não perigosos, inertes e não inertes, tá? Os perigosos, aí vai ser classificado qual é a característica? É inflamável? É corrosível? É reativo? Tem toxicidade? Que toxicidade é? É patogênico? Enfim. E não perigosos são aqueles que se enquadram no resíduo, na classificação de resíduo de classe 1, tá? Quem não é perigoso é não perigoso, né? A questão legislativa nesse tema aí é muito simples, né? Outra classificação que a gente tem é de materiais que são inertes e materiais que não são inertes, né? Os não inertes que podem ter propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade e solubilidade em água. Esses são os não inertes. Os inertes, tá? É qualquer resíduo que não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando aspectos cor, turbidez, dureza, enfim. Essa resolução ela vai identificar quais são esses resíduos sólidos, desses resíduos sólidos urbanos, quais eles são perigosos, quais não são. Porque isso é importante. É importante, inclusive, pessoal, para a gente dar um destino adequado para esses resíduos. Nem todos os resíduos podem ser reciclados, nem todos os resíduos podem passar por uma compostagem, e nem todos esses resíduos podem ser manipulados de forma igual. Tá? Haverá resíduos que eu vou haver uma necessidade maior de controle, de precaução com segurança, até questões básicas de transporte e seleção. Tá? Sobre a questão do caráter inerte, a gente sabe, naturalmente, a gente tem que ter noção de como que esse resíduo ele vai reagir no meio ambiente. Naturalmente, se ele for um resíduo que ele não se solubiliza, então, basicamente, ele é relativamente inerte. Claro que essas classificações elas vão ser mais detalhadas nessa resolução, tá? Então,
E essas classificações, elas são relevantes também para colaborar na separação, na segregação desses materiais, né? Que para com o propósito de dar um destino adequado. E esse destino pode ser reaproveitamento, hum, estabelece corresponsabilidade social e, e responsabilidade de quem é o ente jurídico, o ente governamental responsável pela destinação desse resíduo. Aqui embaixo a gente tem a segregação dos resíduos sólidos na origem, visando seu reaproveitamento otimizado, é responsabilidade de toda a sociedade e deverá ser implantada gradativamente nos municípios, mediante programas educacionais e projetos de sistemas de coleta segregativa. Tá? Em muitas cidades a gente tem, aqui no São Luís, no caso, a gente tem os ecopontos, mas em várias cidades a gente tem métodos, né, de viabilizar a segregação material. Inclusive coletas seletivas, que isso já não é tão comum em muitas cidades. Contudo, são artifícios para fazer a segregação desse sólido na origem. Pessoal, qual é a origem de geração de resíduo? A origem da geração de resíduo é onde ele é produzido. E onde ele é produzido, onde ele é consumido. Então, em geral, a origem dos resíduos são as nossas unidades residenciais. Ah, professor, tem unidades comerciais, restaurantes, claro. Aí sim, nesses ambientes também são setores de geração de resíduo. Então, a seleção, a separação dos resíduos tem que acontecer já nessa localidade. Por isso, o processo de educação e a importância de todos nós fazermos nossas partes. Ter preocupação em separar o que é reciclado, o que não foi reciclado, mas é claro, né, pessoal, que isso é válido quando a gente tem uma organização na nossa sociedade com esse. Não faz sentido tu fazer toda uma separação de metal, plástico, reciclável, orgânico, separar tudo, colocar na porta da tua casa e vir a pessoa que faz a coleta de lixo, juntar tudo e jogar dentro do carro. Né? Não faz nem sentido. Até porque tu acaba fazendo um desperdício maior de insumos, porque se for lata, tu vai lavar, e tem essas questões, tá bom? Então, ainda, né, falando da legislação, né, que institui a Política Nacional de Resíduos, tá? Pessoal, o processo aqui, essa informação interessante, ela está de acordo com o que eu falei, ó, 19 anos de tramitação no Congresso Nacional, tá? 19 anos, até chegar essa aprovação em 2010, viu? Então, realmente não foi fácil. Mas aí a gente tem alguns destaques importantes. Principal, que eu diria o principal, que é a questão da responsabilidade compartilhada. O que é essa responsabilidade compartilhada? Eu até comentei na outra aula e alguém fez uma pergunta depois sobre isso. É uma responsabilidade que, pelo resíduo, é responsável o gerador, a indústria, por um caso, o consumidor, o distribuidor, o vendedor, o revendedor e o consumidor, tá? Então, todos esses entes acabam sendo responsáveis pelo destino adequado desse resíduo. E no caso, aí a gente tem que abrir um parêntese, né? Porque aí tem na figura tem a foto de uma lâmpada, a gente tem que abrir um parêntese para resíduos eletrônicos, que no qual a lâmpada se enquadra as pilhas, se enquadram esse máquina de lavar roupa, eletrodomésticos em geral. Tá? Então tem uma infinidade. E nesses casos aí tem uma destinação diferente, porque essa responsabilidade compartilhada para os eletrônicos, ela não inclui, por exemplo, quem tem a responsabilidade da limpeza pública, por exemplo. Certinho? Mas isso é outra questão. Contudo, quando a gente fala nessa responsabilidade compartilhada, então a gente observa que está uma avaliação de todo o ciclo de vida do produto. Pessoal, o que é esse ciclo de vida, professor? Pessoal, o ciclo de vida do produto, acho que eu comentei quando eu falei sobre a questão da em algum momento aí, em alguma aula dessa, eu falei sobre a relação de produção de carbono neutro, né? Que eu falei, a quantidade de, de combustível, esse petroquímico, né? Combustível petroquímico utilizado no processo de produção de combustíveis alternativos, tá?
Eu falei alguma coisa assim. Então, é a mesma leitura, pessoal. Quando eu falo que ciclo de vida do produto, eu estou falando desde do processo de obtenção da matéria-prima até o preparo dessa matéria-prima, o processamento dessa matéria-prima, a produção, a produção, desculpa o pleonasmo, mas não veio nenhuma outra palavra na minha cabeça, a produção do produto, tá, de interesse, a venda desse produto, o consumo e o destino desse produto após o consumo, tá bom? O consumo final. Então, todos os entes envolvidos em todo esse ciclo de vida, eles passam a ser responsáveis em dar um destino adequado para esse produto após o uso, ou seja, dar o destino adequado por resíduo que pode ter sido transformado esse produto após o uso, certinho? Nesse processo de responsabilidade, a gente tem uma ferramenta interessante que é a logística reversa, tá? Que pega toda essa cadeia, tá? E como é que se dá essa logística reversa? É uma ideia de, por exemplo, esse produto, ele foi consumido, né, foi usado, sei lá, foi usado. E ele pode ser reciclado, tá? Reciclado e tornar e voltar para a indústria como se fosse uma matéria-prima, tá? E faz seguir todo aquele mesmo ciclo de produção, esse comercialização, tudo mais, e final vai ter esse produto, resíduo, né, gerado, não, o produto após ele perder sua utilidade, ou ele ser descartado, ele volta ou por meio de reciclagem ou reaproveitamento, volta por meio de reciclagem para a linha de produção. Certinho? Deu para entender? É um ciclo fechado entre que o produto, tá? O produto, o pessoal fica confuso, né? Esse produto, após o uso, ele passou a ser um resíduo, tá? Então esse resíduo, que era um produto, tá? Ele é reciclado e após a reciclagem dele, ele volta à linha de produção para gerar outro produto, ou mesmo produto que seja, tá? Então, essa questão do logística verba, como tem escrito aí, ela envolve todos os elos da cadeia de produção. Consumo, tanto o consumo quanto a coleta e a restituição desse resíduo ao setor empresarial para reaproveitamento no ciclo produtivo ou outra destinação final ambientalmente adequada. Porque tem isso. Nem tudo desse produto pode ser garantido de ser reaproveitado na linha de produção. Contudo, dentro da responsabilidade compartilhada, todos os entes têm responsabilidade em dar o destino adequado. Beleza? Vamos lá. Além disso, também na Lei 12.305 de 2010, a gente também tem a proibição dos lixões até 2000, a partir de 2014, né? A gente tinha investimento para a instalação de sistema capaz de tratar os resíduos, e quando não houver mais viabilidade técnica, ambiental e econômica para tal, dispor os rejeitos em aterros sanitários. Eu comentei na última aula, né, que, por exemplo, o maior aterro da América Latina, se eu não me engano, é o maior lixão, né, da América Latina, que é o lixão que era, né, o lixão lá do Distrito Federal, ele foi suas atividades foram encerradas apenas em 2018, tá? Eu falei do Jardim Camacho, acho que esse é o nome, que era um grande lixão também no Rio de Janeiro. Esse foi desapelidado em 2012. Então, tem todo um processo. Embora na legislação inicialmente solicitava que esses lixões deveriam ter suas atividades encerradas em 2014, mas isso ainda se estendeu por algum tempo, tá bom? Dito isso, aqui a gente vai falar um pouco desse conceito de rejeito. São os resíduos sólidos que, após esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Pronto, esse conceito é interessante, pessoal, porque nem todo resíduo ele é completamente um rejeito. Ele só passa a ser um rejeito se eu explorei todas as possibilidades de reaproveitamento, reciclagem desse material. Se eu escutei todas as possibilidades, não tem mais nada que ser feito, aí sim ele passa a ser um rejeito que eu tenho que dar uma disposição ambientalmente adequada. Beleza? Então esse é o conceito de rejeitos. Aqui a gente tem um exemplo, essa questão do lixão, ela é meio pesada, mas eu coloquei essa foto aqui para vocês terem realmente uma ideia, tá? Aí nós temos o lixão é uma fonte de contaminação de tudo que vocês imaginar,
tá? Uma fonte de contaminação, é uma fonte de um veiculador de doenças, risco de contaminação esse do solo, dos lençóis freáticos, um vetor de doenças, é, enfim, o lixão é um problema ambiental sério, tá? Contudo, contudo, infelizmente também passou a ser uma forma de subsistência de muitas pessoas em estado de extrema vulnerabilidade social, tá bom? Mas eu vou já falar mais disso. Aqui a gente tem ah, algumas questões, né, do lixão, né? Aí a gente tem lixão são áreas, pessoal. O que são lixões? São áreas que não há áreas amplas, né, que são jogadas lixos sem nenhum tipo de tratamento. É um lixão, é um local que ela exclusivamente é um espaço para se jogar lixo, no qual não se é feito nenhum tipo de tratamento. Esse espaço, necessariamente, ele não tem uma condição, um projeto adequado para receber e para reduzir os efeitos da destinação inadequada desse lixo, tá? Então, o lixão é bem isso, é só um lugar qualquer onde as pessoas jogam seus lixos lá. Mas só que e a gente está falando que, quando eu falo assim, as pessoas, parece que não é um espaço utilizado pelo poder público, mas não. Esses lixões, em geral, são utilizados pelas prefeituras responsáveis pela coleta do lixo urbano, tá? Tem algumas coisas assim que é estranha, né? Por exemplo, desperdícios de oportunidade de renda, né? A pessoa que cata lixo aí, né? Não chamaria de um desperdício de oportunidade de renda, porque isso é uma questão social muito complicada. Ninguém vai colocar sua família, morar no lixão, viver das condições do lixão, porque acha bonito, né? A gente imagina que é uma condição de extrema necessidade para a pessoa se submeter a isso, tá? De estar lutando, se degradando com urubus, com ratos, para tirar o seu sustento e o sustento da sua família. Certo? Então, o que que a gente tem aí? Alguns pontos do lixão, né? Desperdício do terreno, né? Que esse terreno aqui ele pode ser utilizado com outras atividades. Aqui em São Luís, a maioria de vocês não sabem, mas assim, onde é hoje o shopping São Luís, tá? Eu peço desculpa o exemplo local, da pessoal, mas é para ficar mais fácil. Esse onde é o shopping São Luís, ali no Jaracati, aquilo ali tudo era um grande lixão. O shopping São Luís, onde tem aquele condomínio pleno, tudo aquilo ali era um lixão, tá bom? Então aquele espaço foi utilizado. Hoje tem um shopping, tem toda uma série de empreendimentos naquela região, mas aquilo tudo ali era um lixão, tá? A, a gente vai ter uma grande emissão de metano por conta da oxidação do lixo, e outros gases que podem ser tóxicos também, né? A gente vai ter a geração do chorume. O chorume é um poluente, tóxico e com uma carga orgânica extremamente elevada, né? Esse chorume que vocês podem ver na figura aí, essas ranhuras pretas alcançando o lençol freático, é extremamente esse tóxico, né? E de uma carga orgânica extremamente elevada. Isso tudo pode se percolar e ir para o lençol freático e contaminar os corpos d'água que podem vir a ser usados pela população, tá? Contamina o solo, tá? E caso tenha corpos d'água, como é o exemplo, né, do Jardim Camacho, o pessoal acha que o nome é Jardim Camacho. É um lixão que é ali no Rio de Janeiro. Ele é bem perto, assim, é na Baía de Guanabara, né, praticamente. Então, nele acontece essa poluição da água superficial, porque ele cai direto lá. Essa foto aí do lado, pessoal, é uma foto que ela expressa a realidade desses lixões. Tá? Esses lixões têm diminuído, né? A questão dos aterros sanitários, elas têm ampliado. A gente hoje inclusive tem empresas, né? Que elas são especializadas nos aterros sanitários. As empresas montam aterro sanitário e prestam serviços de recebimento e tratamento do lixo de algumas cidades, tá? Pessoal, eu vou tentar aqui mostrar esse vídeo
Não sei se eu vou conseguir, não consegui, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse link no grupo do WhatsApp para vocês verem. É um lixo, ó. É um vídeo, né? Sobre a reportagem. Deixa eu ver se eu consigo agora. Não consigo, não. Não. Mais uma tentativa aqui. Não. Tá? Eu vou colocar esse link lá no grupo do WhatsApp e falar para vocês sobre o que é, tá? Ele é uma reportagem que fala sobre o lixão, aí vocês vão ver a fala das pessoas, né, que vivem nesse lixão, inclusive muitos relatos até triste, né? As pessoas incomodadas porque o lixão vai fechar e sem perspectiva de nenhuma melhoria de vida para elas, né? Aí entra a gestão desses resíduos, pessoal. Pessoal, a gestão dos resíduos, primeiro ponto, tá? A gente classificou o resíduo. A partir que eu sei o que aquele resíduo que eu tenho ele é, eu vou fazer a destinação dele. Eu tenho essas possibilidades aqui. Eu tenho reciclagem, tem compostagem, tem recuperação energética e tem a destinação para o aterro sanitário, que esse seria já a disposição do rejeito. Antes, eu vou fazer uma avaliação se o que, que eu posso reaproveitar, o que, que pode ser reciclado, tá? Então, eu fazendo a segregação do resíduo, o que for papel, vidro, plástico, metais, que não sejam contaminados, tá? Pode servir para insumo para a fabricação de novos produtos, de novos materiais, que podem ser os mesmos materiais que foram consumidos ou pode ser utilizado em outros materiais na indústria, certo? Então essa é a reciclagem. A primeira proposta da seleção é reciclar o máximo de material possível. Basicamente, a gente pode falar em reciclagem de papéis, vidros, plásticos e metais, tá bom? Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar bem aqui, quando eu falei de logística reversa, um dos principais pontos, tá? Depois a gente volta para lá, peço desculpa. Principais produtos, né, que a gente percebe que funciona muito bem essa questão da logística reversa, são as baterias de carro. Não sei se vocês já compraram bateria ou já acompanhou os pais de vocês comprando baterias, mas quando a gente vai comprar bateria, né, de carro, acabou, vai comprar outra. Então, geralmente a gente leva a bateria para o local, ou então a pessoa que vai entregar a bateria nova, e ela dá um desconto, né, para tu dar a bateria velha. Esse desconto e esse recebimento da bateria é pensando nessa questão da logística reversa, porque na bateria a gente sabe que tem uma série de metais pesados, chumbo, tudo mais, que podem ser reaproveitados. E lembrando, não são produtos baratos, tá? Eu esqueci de dar esse exemplo. Agora, voltando aqui, a gente falou que, primeiramente, o primeiro passo é fazer essa separação, né? E observar o que pode ser reaproveitado. Basicamente, a gente sabe de cara que a gente pode aproveitar papéis, vidros, plásticos, metais, que, desde que não estejam contaminados, né? Podem servir para insumo de fabricação de novos produtos. Isso aí a gente está falando de pensando naquela caracterização que a gente deu lá inicialmente, tá? Que não são os produtos que são esse orgânico, essa classificação minha aqui, tá, pessoal? Vou fazer um resgate, tá? A gente não tem essa composição? Material orgânico, vidro, metal, plástico, diversos. Pronto. Então a gente está partindo, esses recicláveis não são os produtos orgânicos. O material orgânico proveniente de alimentação, tá? Que ainda a gente pode ter outros tipos de papéis, como, desculpa, só papel higiênico, guardanapo, pedaço de madeira, pedaço de árvore, resto de jardinagem, como esse galhos, folhas, enfim, tá? Que podem ser utilizados, feito a compostagem desse material, que pode ser utilizado para a produção de adubo natural. Pessoal, essas questões de compostagem é uma realidade em muitas casas, tá? Ou a gente consegue até, eu já falei isso para vocês antes, hoje até nessas lojas de jardinagem, né, já vende as composteiras, né? Então você tem toda uma estrutura de preparo para fazer a compostagem. Então, sobretudo quando trabalha, mora em sítio, então costuma ter plantas em casa, então essa compostagem. Isso eu estou falando como uma ação individual, uma ação individual de uma unidade residencial, pessoal. Mas, por exemplo, eu lá na USP em São Carlos, a compostagem era feita, por exemplo, o pessoal capinava, limpava as folhas das árvores, né, que
caíam todo dia, né? Colocavam num local específico, lá no projeto de gestão, que era o USP Recicla, né? USP Recicla, e eles tinham esse controle, então eles faziam a renovação, colocavam os micro-organismos necessários, material orgânico, e ficava dando sempre esse favorecendo a oxigenação daquele meio para que essa compostagem acontecesse de forma eficiente e fosse produzido adubo. Esse adubo natural era usado mesmo no campus da universidade. Assim mesmo, como é feito na universidade, algumas empresas fazem isso, tá bom? É uma forma de dar um destino mais nobre para esses resíduos orgânicos, tá? E não virar um rejeito. Beleza? E uma terceira opção é o aproveitamento energético desse resíduo. Claro que aí, quando a gente estava falando de recuperação energética, aí a gente está falando de a necessidade de tecnologias adequadas e disponíveis para fazer isso. A gente já falou de algumas, mas basicamente, quando eu venho de gestão de resíduos, o que eu tenho que fazer? De cara, minha ideia é reduzir rejeitos. Nesse processo de reduzir rejeitos, tá? Na gestão, o que eu faço? Primeiro passo, tento reciclar. Não dá para reciclar? Faça a compostagem. Não dá para reciclar na compostagem? Ou eu tenho tecnologia disponível, fácil para utilização e aproveitamento energético? Então eu vou aproveitar energeticamente esse resíduo. E por último, quando nada tem jeito, aí sim eu tenho rejeito. E esse rejeito eu tenho que dar uma disposição adequada para ele. E a disposição adequada, a princípio, seria o aterro sanitário. Certinho? Então, a gestão, ela é basicamente, em suma, a gestão desses resíduos sólidos, né, ela é basicamente isso. Aqui do lado, nós temos uma figura, né, mostrando basicamente o que eu falei, né, eu tenho aqui quem é o gerador de resíduo, a unidade consumidora. Em geral, a unidade consumidora são as unidades residenciais, unidades comerciais, enfim, tá? A unidade gera esse consumidor. O que ela está consumindo? Ela está consumindo produto. Por isso que quando eu falo em questão de resíduo, pessoal, não tem como falar de resíduo sem falar no consumo consciente, tá? Se tu tem um consumo consciente, tu vai ter uma geração menor de resíduo, beleza? Então, consumo, eu tenho aí a gente tem um exemplo do ecoponto, né, que é onde vai ver a classificação, tá? Eu vou separar os materiais que podem ser reciclados e os materiais indesejáveis, tá? Hum, Ali tudo junto, eu chego a ecoponto, eu separo e coloco as coisas no seu devido lugar. Fazendo a triagem, eu vou observar o que vai ser reciclado, o que pode ser reciclado, o que pode ser incinerado para geração de energia e o que é orgânico que eu posso usar para compostagem. Retirando o que pode ser incinerado, geração de energia, o que pode ser reciclado e o que pode ser usado compostável, vai sobrar o quê? Rejeito. E esse rejeito vai para o aterro sanitário. Beleza? E o que pode ser usado na compostagem vai como recursos naturais, volta e pode contribuir para a geração de produto indiretamente, né? Tá? E esse produto gerado, mais uma vez, vai ser consumido e a gente alimenta esse ciclo. E o reciclagem, da mesma forma que o material que for reciclado, ele vai voltar a transformar, vai voltar à produção, virar um produto, né? E voltar ao consumo. Então, o que a gente faz? Por que é importante essa gestão de resíduo? Primeiro, eu reduzo a ideia, reduzir resíduos, tá? Mas além de reduzir resíduos, eu também diminuo a utilização de novos recursos naturais. Eu estou reaproveitando produtos gerados por uma determinada quantidade de recursos naturais. Que quando eu reaproveito esses resíduos, eu não vou precisar, mais uma vez, recorrer a, a insumos naturais, tá? Insumos do meio para essa produção. Tá bom? Então, eu elimino o resíduo. Além de eliminar o resíduo, eu favoreço a redução a redução da necessidade de extração de recursos naturais. Beleza? Aí, como a gente vê, a gente vai ter aí a composição e, dependendo da composição, a gente vai ter a destinação adequada. Deu para entender um pouco aí de gestão de resíduos sólidos urbanos? Então, vamos seguir, tá? Pessoal, agora aqui ratificando a pergunta, eu não lembro se foi a Rayane, se foi a.
a Aline, que fez a pergunta, muito interessante. Na verdade, que ela observou. Eu peço desculpa, não estou lembrando o nome, tá? Mas eu queria dar os créditos aqui, porque eu gostei muito da pergunta, que ela observou que quando eu estava falando da geração de energia a partir de resíduos sólidos, né, eu mostrei lá o valor do poder calorífero, né, que 5 megajoules por quilograma. Enquanto todos os outros a gente tinha um valor de 15, 17, enfim. E ela conseguiu observar que vale a pena. Realmente, quando a gente pensa na questão energética, ela acaba que não vale a pena, mas tem outros fatores que devem ser considerados. Por isso eu vou ler isso aqui. Ó. Qual a importância disso? Embora o aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos não se apresente como potencial de escala suficiente para sustentar uma estratégia de expansão de oferta energética, exatamente que foi colocado por ela, falou, observou que aquela quantidade de, de aquele poder calorífero gerava uma quantidade de energia que não se sustentava, né? Ou uma estratégia de expansão de oferta de energia elétrica ou de biocombustível do país no longo prazo, tá? É um elemento que deve ser considerado importante como estratégia regional, local, que transcende essa dimensão energética. Por quê? Porque tem questões de cunho social, como a redução desses resíduos, melhora a qualidade de vida, qualidade de saúde e o saneamento básico naquela região. Tá? Tem um desenvolvimento local e, claro, a gente mitiga, diminui, porque na área ambiental o pessoal gosta de usar esse termo, mitigação, né? Mas é redução de impactos desses resíduos naquela região. Tá? Então, por isso, é importante. Contudo, embora de prate pronto a gente não observa uma contribuição considerável na oferta de energia elétrica, mas tem outras vantagens associadas a isso. Mas lembre, claro que a gente está vendo ali, está falando não sei se eu deixei claro quando eu respondi, mas claro que a gente está falando ali que tem um poder calorífero pequeno, mas lembra, por quilograma. Então, quanto maior quantidade de lixo devidamente selecionado, chegando no local para fazer esse tipo de destinação de forma mais eficiente, maior quantidade, pode ser que com uma boa gestão, esse baixo poder calorífero pode ser compensado por uma grande quantidade e com uma gestão de resíduos sólidos feita adequada. Mas lembrando que essa questão de transformar de obter energia a partir de resíduos sólidos urbanos, ela transcende, ela ultrapassa essa fronteira de ser uma estratégia de expansão de oferta de energia elétrica. Tem outros fatores que está bem estabelecido aqui: social, desenvolvimento regional e as questões ambientais. Beleza? Continuando, a gente tem aqui outros resíduos industriais, tá? A gente tem setor siderúrgico, indústria de alimentos, indústria de madeireira. Pessoal, a gente vai ter uma infinidade de indústrias. Cada indústria vai ter um resíduo diferente. Esses resíduos vão ter características diferentes e vão ter destinos adequados diferentes. Tá? Aqui a gente tem um exemplo aqui da indústria de papel e celulose, que a gente tem a produção de cascas, de cavaco, o lico negro, né, o lixívia, tá? Aí a gente vai ter uns resíduos, aí sim, com um poder calorífero considerável, de 12,5 megajoules por quilo, né? Isso a base seca. Mas a gente tem esse lico negro, que ele é um resíduo, um fluido, né? Proveniente do processo, né, de produção de papel e celulose, rico em lignina, extrativos e cinza. E ele pode ser usado diretamente no processo de combustão, tá? Usado, inclusive, em muitas fábricas, né, de papel e celulose, eles são usados como cogeração, tá? São usados como cogeração de energia. Então, eles acabam sendo utilizados para redução do consumo daquela unidade fabril, de utilizar a energia da rede em menor quantidade. Tá? Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 220 companhias, né, as quais utilizam madeira de reflorestamento nas espécies de eucalipto e pinos. Assim, eu particularmente não conheço, nem nunca passei numa penetração de pinos. Não sei ao certo nem como é que é, mas eu já vi várias plantações, pelo menos aqui no Maranhão, vivo em São Paulo. Hum,
Basicamente, Rio, São Paulo, acho que vi nas cidades do sul essas plantações de eucaliptos, tá? Em grande quantidade, inclusive, tá bom? Então aí é só uma fala rápida, né, sobre alguns resíduos, resíduos industriais, que naturalmente esses resíduos industriais eles vão depender de qual atividade industrial que aquela indústria tem, certo? Tá bom. Além disso, a gente tem aqui, ó, o uso energético de resíduos agroindustriais, ó, vai depender das características do material. Isso eu já falei para vocês. A maioria dos casos, por meio de queima direta em fornos e calqueias, porque é o mais simples, tá? Sobretudo agroindustriais. Quando eu trabalho, lembra que eu falei para vocês da agroindustrial, que eu falei que são atividades silviculturais, de silviculturas, tá? Que tratam sobre plantações, reflorestamento, tudo isso. Então, esses resíduos que são folhas, são galhos, são matéria seca, geralmente são direto queima no forno. Porque às vezes, às vezes não é o mais eficiente, mas prático, tá bom? Colocar direto na queima. Eu, dependendo qual seja a utilização, não preciso de uma pressão de vapor muito alta, então eu acabo usando ele direto. Claro que aí a gente pode usar, dependendo, pode ter uma tecnologia disponível mais adequada que dê uma capacidade maior de utilização dessa biomassa. Outra forma, aí, nas questões mais complexas, é quando eu tenho um material rico em matéria orgânica que eu posso usar na biodigestão, tá? Biodigestão anaeróbica, que eu vou ter agora? Eu vou ter biogás, né? Esses biogás ricos em metano, que pode ser utilizado em uma série de questões, uma série de possibilidades de geração de energia, tá? E o que vai determinar a utilização desses resíduos como uma fonte de energia elétrica vai depender das características. Uma das características que é análise. Pessoal, aqui a gente está falando de umidade, mas a gente tem uma série de características, potencial, esse poder calorífero, o tipo de poder calorífero que tem outras características que são levadas em consideração. Mas de cara, de bate pronto, quando a gente pensa em a aplicação direta na queima, em forno, é a questão da umidade, tá? Então, mais ou menos assim, os teores para utilizar de utilização direta, possível queima de resíduo, é com teor de umidade abaixo de 50%, tá? Resíduos com esse elevado teor de água, né, são mais adequados para a produção de outros tipos de outra destinação, outros métodos de produção de energia. Aqui a gente está falando, são mais apropriados para a produção de biogás. Calma. Quer dizer que se a umidade for muito alta, eu posso utilizar biogás? Não. Não é só essa condição. Tem outros fatores que devem ser considerados. Mas indica, pelo menos, que ele não é muito adequado para uma queima direta. Tá? Mas se é orgânico, professor, eu não posso usar? Pode. Mas digamos que eu tenho um material de difícil biodegradação, difícil degradação biológica. Tá? Para que eu vou usar? Eu vou dificultar o processo de produção desse gás. Então, tem outras questões que devem ser consideradas, tá bom? Um exemplo aqui de resíduo que pode ser usado muito bem para tanto para geração de biogás, a gente tem as finhaças da produção do álcool, efluentes de matadouro. Por que esse material? Porque esses materiais são extremamente ricos em, em matéria orgânicas. Efluentes de matadouros, derivados de óleo, de leite, de indústria de bebidas. Então, quanto mais rico em carga orgânica um efluente, mais interessante ele é a utilização para geração de biogás. Beleza? Inclusive, às vezes, esse biogás é gerado no processo de tratamento desse efluente. Tá? Não é muito comum, mas assim, dependendo da dimensão da estação de tratamento, é muito interessante a utilização de unidades de cogeração que usa esse metano para geração de energia, para essa energia ser aplicada na própria estação de tratamento de esgoto ou na unidade fabril. Tá? Pessoal, nessa aula de hoje eu queria falar, era concluir essa parte de geral sobre resíduos industriais, agroindustrial, entre outros, tá? E na próxima aula a gente vai começar a falar propriamente sobre os resíduos de produção de biocombustível. Até a próxima.